Agora sim. Boa noite, minha gente. Que coisa boa revê-los. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Na verdade, é um bate-papo, né? Um momento da gente estar atualizado aqui. Tiago D'Angelo, Kadoshi, o Yara, bem-vindos todos, né? O som não estava chegando, por isso que eu fiz um sinalzinho assim para vocês. Boa noite, Aldenise. Como estão todos vocês? Tudo bem? Tudo em paz, com saúde? Agora a gente tem aqui, boa noite, Lucas. Lucas, como você tá? Lucas, deu tudo certo? Não me lembro. Acho que deu tudo certo, não deu? Que agora é o momento, gente, de um bate-papo, de uma atualização, mas de uma atualização importante. Inclusive, eu falei muito isso com vocês na preparação para a primeira fase. E muita gente falava assim para mim: "Ah, professora, não vai cair jurisprudência depois do edital". Lógico que cai. Gente, a jurisprudência, e eu vou falar um negócio para vocês. Ah, foi, Lucas? Tá nada não. Tá nada não. Vamos continuar estudando, não é? Vamos continuar. Até porque vou dizer uma coisa para vocês. Foi uma prova muito pesada. Foi uma prova muito pesada. Deixa eu ver o que o meu diretor está falando aqui comigo. O retorno do Vmix. Tá dobrado o áudio para vocês? Deixa eu ver. Fala para mim. Meu diretor tá aqui me falando de um retorno, mas a gente vai já resolver, tá, gente? Fica tranquilo aí. Kadosh, não tem nada não, gente. Vamos para a primeira fase. Ah, o Thiago falando aqui. Tudo bem? Tá ok para vocês? Diretor, tá dizendo aqui que tá ok. Daniele também tá falando que tá tudo ok. Não, tá, não quer dizer que não tá dobrado. O áudio tá bom. Não é isso? Tá ok. Aqui tá ok. Tá. Quem tá me dizendo não é não do quê? Que o áudio não tá dobrado, né? O áudio tá ok? Ah, que tá com um pouco de eco. Ah, entendi. Peraí, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que não era pra tá, não. Peraí, minuto. E agora? Fala pra mim. Melhorou? 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 Áudio ok. Áudio ok. Ficou ok, diretor? Só pra gente saber se tá tudo certo, senão vai ficar ruim, né, gente? Então, eu mutei aqui. Melhorou, tá certo o áudio, tá certo o áudio, tá ótimo. Meu diretor disse que melhorou. Eu acho que era ali o áudio do Windows mesmo, né? Do computador ali, da máquina e tal. Parece que agora tá tudo certo, né? Então, gente, primeira coisa, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem, hoje é dia 21 de junho, né? Ontem, qualquer coisa eu tô aqui acompanhando vocês. Que bom, que bom. Obrigada pelo feedback, meus queridos. Muito obrigada. Vou dizer uma coisa para vocês. Ontem foi prova da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Gente, uma prova surreal de difícil. Para mim, tá? Pode ter assim outra pessoa que fale: "Não, foi uma prova boa, foi uma prova tranquila". Eu não achei a prova tranquila em ECA. Gente, a prova de ECA perguntou do comentário número 12 do Comitê para Alimentação. A prova de ECA perguntou sobre SINASE, ok, é uma prova de defensoria pública, normal perguntar. Mas não perguntou aquelas coisas assim que a gente está acostumado a ver, sabe? Não, gente, foi uma prova pesada, pesada. As provas têm vindo assim de um nível de cobrança e eu achei muito interessante o Simonetti, né, do Conselho Federal, responsável, inclusive, pela coordenação do exame, se questionando sobre isso também. Por quê? Porque a gente precisa fazer provas equilibradas.
A gente precisa estudar, a gente precisa estar atualizado, é verdade, mas a gente precisa de provas boas de se fazer. E vou dizer para vocês, para aqueles que eventualmente não passaram na primeira fase, não se preocupem. Vocês estudaram e estudaram muito, mas a prova estava também muito pesada. Para quem passou, claro, parabéns, que êxito. Rodrigo tá aí mesmo, né, colocando, tá tudo certo lá, né, Rodrigo? Lá na segunda fase, que bom, eu fico muito feliz, mas deixa eu falar para você que eventualmente vai fazer a primeira fase de novo, nós vamos juntos. E se a gente tiver que estudar mais, a gente vai estudar mais. E o que eu tenho observado? O meu examinador de consumidor, ele arregaçou na jurisprudência, na prova de consumidor. Ele colocou jurisprudência, até jurisprudência polêmica sobre, por exemplo, franqueado e franqueadora, se caberia ou não denunciação da lide. E só tem um jeito da gente estudar isso, é olhando a jurisprudência. E quando é que eu tenho tempo de fazer com você esse bate-papo da jurisprudência? Aqui, nas segundas-feiras. Nas segundas-feiras, às 20 horas, a gente conversa uma segunda sobre consumidor, a outra segunda sobre direito da criança e do adolescente. É aquele momento que a gente tem junto para a gente conversar também sobre dúvidas que você tenha. Mas eu faço questão de dizer para você que passou que você está de parabéns, o mérito é seu, mas para você que não passou, que não se preocupe, porque a gente vai continuar te preparando e se eu tiver possibilidade de te preparar com mais profundidade, eu vou, porque eu quero você aprovado, tanto quanto você quer, e você vai conseguir. Sem contar que você é muito mais que essa prova. Não vai deixar de ser feliz só o dia que passar, não. Vai ser feliz hoje. Porque hoje é o que a gente tem. E já que é hoje que a gente tem, o Lucas está aqui falando, tava de lascar, prof. Tava mesmo. Tava mesmo. Acompanhei a correção, a gente estava no estúdio, conversei com os meus colegas. Pelo amor de Deus, gente. Pesado, pesado. Mas a gente vai passar. Não há mal que dure para sempre. Não há reprovação numa prova que dure para sempre. É só a gente persistir, insistir e a gente vai fazer a próxima. E já que a gente vai fazer a próxima e pode cair jurisprudência, eu trouxe para você hoje a jurisprudência mais atualizada do STJ. A Eliana falando aqui, estudar vira vício. Fala para mim, se você não tá daquele jeito assim, o dia que você não estuda, não dá uma sapituca? Não dá um negócio assim em você? Quem me dá? O dia que eu não dou aula, eu fico, o dia tá esquisito, o dia tá vazio. Um dia eu consigo descansar, no segundo eu já tô assim. Então, vamos dar aula, então vamos dar aula. Que dia é hoje? 21 de junho. Pois eu trouxe para você a jurisprudência do dia 21 de junho, que saiu no STJ. Deixa eu mostrar para você. Tá aqui, tá bom? Então, olha só, deixa eu ver aqui, a Laís me perguntando. Na segunda fase, o examinador costuma cobrar jurisprudência? Na segunda fase, nem tanto, tá, Laís? Porque, deixa eu responder a Laís aqui, gente, rapidinho. Meu Deus, cadê eu? Peraí. Aqui, tá tudo louco aqui no comando. Porque você não tem a jurisprudência à mão. Na segunda fase, o examinador costuma cobrar o que você pode consultar, já que a prova é com consulta. Então, tudo que você precisa para a segunda fase vai estar no Vadmecum. O que ele costuma cobrar, que é para ver a jurisprudência, é súmula. Súmula ele vai cobrar de você. Mas a gente vai estar junto, a gente vai estudar as súmulas, tá? Inclusive, mesmo para quem vai fazer a primeira fase, não perca as nossas aulas de marcação de Vadmecum, porque a gente vai marcar o Vadmecum com você e vai mostrar o que é relevante e importante para já estar marcado desde o começo. Você não vai deixar para marcar depois que for aprovado, não. Tudo bem? Sapituca. Sapituca fala lá em casa, dá uma sapituca assim, ó, um negócio, né? Muito bem, vamos lá. Olha só. Jurisprudência recentíssima, portanto, eu vou ampliar aqui o tamanho da letra para você, tudo bem? Para você enxergar super bem aqui comigo, eu acho que 150, 150 é maravilhoso, olha lá. Informativo, então, 701, tá vendo aí? De nada mais, nada menos que 21 de junho de 2021, tá até agora um formatinho diferente, né?
Achei bem interessante o jeito que o STJ colocou. O STJ só melhora, né, gente? Só melhora em termos de cobrança e de estruturação. Então, olha só, de apresentação dos julgados, né? Aí aqui, ramo do direito, direito do consumidor, o tema tem a ver com o Estatuto de Defesa do Torcedor e a obrigação do clube mandante pela segurança do torcedor. E olha que interessante, antes, durante e após o jogo. Descumprimento, atos violentos perpetrados por membros da torcida rival no entorno do estádio. Fato exclusivo de terceiro? Não. Danos materiais e morais caracterizados. Portanto, olha o destaque. A entidade esportiva de jogo, a entidade esportiva mandante do jogo responde por danos sofridos por torcedores em decorrência de atos violentos perpetrados por membros de torcida rival. Isso é o que nós falamos da responsabilidade civil nas relações de consumo. Você já conhece isso muitíssimo bem. Esse é o tema mais cobrado na prova, foi cobrado de novo. O tema da responsabilidade, deixa eu me lembrar qual foi a questão. Teve do franqueado e da franqueadora, foi a Bela, não foi? Vou lembrar aqui a questão. Era a questão da Bela, que tratava da responsabilidade de novo, né? Ela sofria um dano, ela sofria uma lesão. Aqui não foi diferente, olha só. Então aqui é a vida real contando para nós. O Estatuto de Defesa do Torcedor foi editado com o objetivo de frear a violência nas praças esportivas, de modo a assegurar a segurança dos torcedores. O direito à segurança nos locais dos eventos esportivos, antes, durante e após a realização da partida, está consagrado no artigo 13. A responsabilidade pela prevenção da violência nos parques é das entidades esportivas e do poder público, os quais devem atuar de forma integrada para viabilizar a segurança do torcedor nas competições. Mas e aí, se tiver falha, olha aqui, em caso de falha de segurança nos estádios, as entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, responderão solidariamente, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao torcedor. O artigo 14 do Estatuto do Torcedor é enfático ao atribuir à entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e a seus dirigentes a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo. Assim, para despontar a responsabilidade da agremiação, é suficiente a comprovação do dano, da falha de segurança e do nexo de causalidade. Aí, deixa eu avançar aqui com você para a gente entender. Olha aqui, no caso, o episódio violento ocorreu em torno do estádio, na área reservada especialmente aos torcedores do clube visitante. Tanto é assim que a vítima e seus amigos conseguiram correr para dentro do estádio para se proteger, local que também acabou sendo invadido pelos torcedores adversários. Sendo a área destinada aos torcedores da equipe visitante, o clube mandante deveria ter providenciado segurança necessária para conter conflitos entre opositores, propiciando a chegada segura dos torcedores daquela agremiação no local da partida. Mas não foi o que ocorreu, porquanto o reduzido número de seguranças no local não foi capaz de impedir a destruição, inclusive, do veículo de uma das vítimas. Aí você vai dizer assim, professora, mas como é que eu vou identificar aqui uma situação de responsabilidade objetiva? Veja, estamos diante de uma prestação de serviço. Estamos aqui diante de um estádio, um jogo acontecendo, o clube que tem o mando do jogo tem que cuidar da segurança. Aí o que acontece? A torcida do time mandante, torcedores do time mandante,
acabaram invadindo a área do clube visitante, destruindo depois lá o carro de um deles. Isso é responsabilidade de quem? Da segurança do local, que é responsabilidade de quem? Do time mandante. Então, nós estamos falando de uma responsabilidade objetiva. Basta a vítima comprovar o fato que tem nexo causal, que tem relação de causa e efeito com o dano sofrido. Como é que você rompe esse nexo causal? Você rompe esse nexo causal desde que você, em tese responsável, por exemplo, você time mandante, alegue e prove culpa exclusiva da vítima, falta de ausência de defeito na prestação do serviço ou fato de terceiro. Aí o que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar para você. A Kadosh está me perguntando aqui, né? Qual é esse julgado? Aqui, ó, informativo de hoje, 701, informativo 701 de hoje, 21 de junho de 2021, um recurso especial que veio do Paraná. O jogo foi lá no Paraná. E como é que a gente rompe o nexo causal? Aqui, ó. Para que haja, então, o rompimento do nexo causal, que seria o fato de terceiro, além de ser a única causa do evento danoso, não deve apresentar qualquer relação com a organização do negócio e os riscos da atividade. Na espécie, não está configurada tal excludente de responsabilidade, porquanto a entidade mandante tem o dever legal de garantir a segurança do torcedor no interior e no entorno do estádio, antes, durante e após a partida. E essa obrigação foi descumprida pelo recorrente, à medida que não disponibilizou seguranças em número suficiente para permitir a chegada ao estádio em segurança dos torcedores do time visitante, o que permitiu que eles fossem encurralados por torcedores da agremiação adversária, os quais, munidos de foguetes e bombas, depredaram o veículo em que estava o torcedor vítima e seus amigos. O que chama a atenção aqui é o fato de estar nos arredores do estádio e ainda assim será traída a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque a gente sabe que quando tem jogo, até todo mundo entrar, fica aquele movimento lá fora. E aí ficam as torcidas rivais, e quem tem que cuidar dessa segurança, repito, é o time que tem o mando do jogo. E aí diz aqui que os atos de violência entre torcedores adversários são, lamentavelmente, eventos frequentes, estando relacionados com a atividade desempenhada pela agremiação. É pertinente esclarecer, olha que interessante isso aqui, que não se está admitindo a aplicação da teoria do risco integral às agremiações partidárias. Vale dizer, as entidades esportivas não responderão por todo e qualquer dano ocorrido no entorno do local da partida. Será sempre necessário proceder à análise casuística de acordo com as particularidades do caso concreto, a fim de averiguar se houve defeito da segurança e se a situação guarda relação com a atividade desempenhada pelo clube. Ficou claro para você? Então, assim, não é qualquer situação que aconteça também nos arredores do estádio, né? Que o time que tem o mando de jogo vai ser responsável. Mas, pelo menos, a gente está vendo aqui a possibilidade de atrair a responsabilidade. Alguém me pediu aqui, deixa eu ver aqui quem foi que me pediu, deixa eu ver rapidinho. Essa aula já é da primeira fase. Essa aula serve para as duas, viu, Everton? Everton, né? Tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Alguém me perguntou, cadê? Tamires, professora, fala da responsabilidade civil solidária do fabricante e do fornecedor. A responsabilidade solidária entre fabricante e fornecedor está prevista pelo fato do produto. Fato é sempre quando tem um dano. Então, a gente comprou um produto e sofreu um dano, é fato do produto. A gente contratou um serviço e sofreu um dano, é fato do serviço.
E por que a gente tem responsabilidade solidária nessas duas hipóteses previstas nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor? Por força do que está expresso no artigo 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou do serviço estão responsáveis solidariamente pela reparação do dano. De maneira que, se porventura uma vítima, uma pessoa é atropelada, por exemplo, por um carro que na verdade tem defeito na fabricação, essa vítima, ela poderia pedir em responsabilidade solidária indenização da concessionária, da loja onde foi comprado esse carro, bem como da montadora. Nesse caso, concessionária, loja ou agência, onde foi comprado o carro e montadora, tem responsabilidade objetiva, que independe da existência de dolo ou culpa. Professora, e o motorista? O motorista só pode, ele não faz parte da cadeia de fornecimento do produto, primeira coisa, ele não está aí na relação de consumo na qualidade de fornecedor, ele é também consumidor que comprou o veículo. Segunda coisa, que o motorista só poderia ser responsabilizado à luz do artigo 186 do Código Civil, ou seja, se ele tivesse agido com dolo ou culpa na ordem, então, da responsabilidade subjetiva. Tudo certo? Tudo maravilhoso? Vamos para frente? Vamos, né? Expliquei, então, para você? Me diga aí, Tamires, se era isso ou se você tem mais alguma dúvida. Olha esse outro julgado da 4ª turma que fala sobre seguro de vida em grupo. Garantia adicional por invalidez permanente, total ou parcial por acidente, se há legalidade da delimitação da cobertura securitária. Qual foi o destaque do STJ? A cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra por si só abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora. Nossa, que chique, né, professora? Sabe o que está dizendo aqui, em outras palavras? Consumidor não tem razão. Nesse caso, consumidor não tem razão. Tamires está perguntando se vai ter aula para a 2ª fase dentro da plataforma do GRAM, aula sala particular, você disse? Podemos ver, né? Podemos ver. Tem que ver com a minha magnífica coordenadora. Então tá, vamos lá. Olha só, diz o seguinte: o caso cinge-se a verificar em abstrato a ilegalidade de cláusulas em contrato de seguro de vida em grupo com garantia adicional por invalidez total ou parcial do acidente, IPA, nas quais há delimitação de riscos, com exclusiva cobertura em hipóteses restritas e pré-determinadas de invalidez por acidente. Olha lá, olha o direito do consumidor aqui. Nas relações consumeristas, ante a fragilidade do polo consumidor, é possível afastar a autonomia privada e alterar os termos do negócio jurídico quando reconhecida a abusividade das cláusulas ou das condições do contrato, evidenciando onerosidade excessiva. Por sua vez, caso não configurada a abusividade contratual ou ainda qualquer vício de manifestação, de rigor seja prestigiada a liberdade negocial. Ou seja, o nosso julgador começou falando da vulnerabilidade do consumidor. Gente, deixa eu já falar para você dessa diferença de conceito. Uma coisa é ser vulnerável. Todo consumidor é vulnerável. Professora, todo consumidor é vulnerável? Eu e você, na qualidade de consumidores, somos vulneráveis. Da onde a gente tira isso? Do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Todo consumidor é vulnerável. Ponto.
A pessoa jurídica consumidora, diz o STJ, que tem que demonstrar a sua vulnerabilidade. Mas, não sendo pessoa jurídica, sendo eu e você aqui, ó, todo consumidor é vulnerável. Beleza. Aí continua. Quando eu e você somos consumidores, nós somos vulneráveis, mas nós não somos necessariamente hipossuficientes. Por quê? Hipossuficiência é hipossuficiência processual. É hipossuficiência no que diz respeito à dificuldade de provar o alegado. Eu vou dizer, olha, eu comprei uma máquina de lavar. Agora, por que ela não está funcionando? Eu já li o manual, segui o manual, liguei, não está dando errado aqui, ela está batendo, tem alguma coisa. Eu sei o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Eu mesmo não sei. Então, eu posso provar que comprei, eu posso provar que usei adequadamente, que segui o manual. Agora, o resto eu não dou conta de provar, não. O resto nem minha responsabilidade é, porque eu não dou conta, eu tenho dificuldade de provar o alegado. Isso é hipossuficiência processual. Quando eu, na qualidade de consumidora hipossuficiente nesse sentido, dificuldade de provar o alegado, eu posso pedir em juízo a inversão do ônus da prova, à luz do artigo 6º, inciso 8 do CDC. Inversão do ônus da prova não é meu direito básico. Meu direito básico enquanto consumidora, que é o mesmo que é o seu, é o direito básico à facilitação da defesa dos seus direitos. E aí eu posso pedir a inversão do ônus da prova quando demonstrar a hipossuficiência. Mas aqui está dizendo o seguinte, consumidor é sempre vulnerável. Beleza, consumidor é vulnerável, mas, olha lá o STJ virando o jogo. Deixa eu te mostrar. Ele diz, contudo, é da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos, a fim de que exista o equilíbrio, o chamado equilíbrio atuarial para o futuro, né? Entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora na eventual ocorrência de sinistro. Vale dizer que a restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente de qualquer tipo de hérnia e suas consequências, parto ou aborto e suas consequências, perturbação e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes de ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado em decorrência de acidente coberto, e choque anafilático e suas consequências não contraria a natureza do contrato de seguro, nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. Você entendeu? É o seguinte, meus amigos, você faz um seguro de vida, tudo bem? Você está pagando lá bonitinho, mas se você tiver uma hérnia e suas consequências, o seguro não cobre. Por exemplo, por conta da hérnia você vai fazer uma cirurgia, por conta da cirurgia você vai ter agora dificuldade de locomoção. O seguro vai cobrir? Não vai cobrir. Depois, você vai ter parto ou aborto e suas consequências. O seguro vai cobrir? Não, o seguro não vai cobrir. Perturbações e intoxicações alimentares, bem como intoxicações de produtos químicos, drogas ou medicamentos. Foi o médico que te passou? Não. O seguro vai cobrir? Não. O que mais? Deixa eu ver aqui. Choque anafilático e suas consequências. O seguro vai cobrir? Não. Aí você fala, essa cláusula é abusiva, professora. Coloca o consumidor em desvantagem. O STJ diz, não, não é. Por quê? Porque pensando no risco, na atuária, não é abusivo afastar a responsabilidade da seguradora por esses incidentes. Cruel, né, gente? Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui. Comeu um camarão e morreu. Não cobre. Exatamente, é isso mesmo, Thiago. Comeu camarão, deu aquele, fechou a glote, né? Fecha a glote. Eu conheço uma pessoa bem próxima a mim, que se comer camarão ou se comer qualquer coisa que foi frita no mesmo óleo em que foi frito qualquer coisa de camarão, acabou. Acabou, não cobre. O que mais? A Carla Cristina, pessoal do GRAM, podem me informar se as aulas ao vivo estão na área do aluno? Carla, é assim, primeiro tá aqui ao vivo, aí amanhã vai para a área do aluno, tá bom? No caso, eu acho que a famosa plataforma.
Carla, assiste uma aula minha que diz assim, o foco agora é outro, que eu acho que lá você vai saber como mexer na plataforma, ao menos para a segunda fase. Qualquer dúvida que você tiver, fala aqui, tá bom? Prof. Maravilhosa, passando para agradecer todas as aulas, 1 ano e meio, foram fundamentais. Um beijo, querida, parabéns, parabéns, parabéns. A Isabelle aqui, que beleza, pois é, não cobre não, viu, gente? Então não adianta a gente ter seguro e achar que tudo o seguro vai cobrir, porque o seguro não cobre. E ainda continua aqui, olha bem. Ademais, é prudente que a análise da abusividade contratual seja realizada no caso concreto, específico e pontual, ocasião em que deverão ser verificados aspectos circunstanciais, como o valor da mensalidade do seguro e do preço correspondente, realizando-se ainda uma comparação com outros contratos de seguro ofertados no mercado, as características do consumidor segurado, os efeitos nos cálculos atuariais, caso incluída a cobertura de novos riscos, se houve informação prévia, integral e adequada a respeito da cláusula limitativa, inclusive com redação destacada na apólice de seguro, dentre outros. Por quê? Porque o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor diz que contrato de seguro é contrato de adesão, né, gente? E aí o artigo 54 do CDC nos ensina que quando a gente tem um contrato de adesão, as cláusulas restritivas de direitos do aderente, que somos eu e você, devem ser redigidas de maneira destacada. Então, isso vem de maneira destacada, entendeu? Deixa eu ver. Professor, é que as aulas que você não passou não estão na ordem. Essa peça, se não me engano, está como 15 e 16. Ah, sim. Eu pedi para arrumar, viu, Tiago? Vou ver se arrumaram, que eu já pedi para arrumar, tá? Obrigada pela dica, gente. Obrigada pelo feedback. Vai dar tudo certo. Vamos voltar aqui para o direito do consumidor. Se essas cláusulas estiverem em destaque, aí mesmo é que o seguro não cobre. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. A maioria das seguradoras tem essa cláusula. Algumas não tem, mas também destacam que não tem. Eu faço um seguro de vida. Aí o corretor de seguros vem e fala, Patrícia, você tem problema com diabetes? Não. Patrícia, você tem problema cardíaco? Não. Patrícia, tem problema na tireoide? Tenho. Tenho sim. Estou falando verdade da minha parte, viu? Tem um nódulo e um cisto. Mas eu controlo. Cadê os seus últimos exames? Estão aqui. Quando foi a última vez que você fez exame? 1 mês e meio atrás. Ah, estão aqui os exames, então aí ele quer ver. Patrícia, você tem problema com... fala aí, gente. Você já teve câncer? Não. Alguém da sua família já teve? Não, não que eu saiba, assim, pessoas próximas, né? Pais, tios, avós, irmãos, não. Graças a Deus ninguém teve. Tá. Então não tem nenhum problema de saúde, né? Aí ela vai, pede uns exames, beleza. O que as seguradoras tradicionalmente fazem? Você vai pagando lá. Você sabia que o contrato de seguro é anual? Seguro de vida? Porque tem gente que acha o seguinte, eu vou pagar aqui R$60 por mês e daqui para frente eu vou ter todo mês o seguro para todo sempre, amém. Não vai não, o seguro é anual. Aí num determinado mês, Deus o livre, você descobre uma doença, diagnostica. Diagnóstico fechado. Uma doença capaz de levar você a óbito. Por exemplo, um problema no coração. Se isso for diagnosticado, você tem que contar para o seguro. Aí o seguro no ano que vem você vai ver, vai sobretaxar você. Você continuar. Por quê? Porque seu risco aumentou. Aí você vai e não continua. Sabendo disso, o que você faz? Não fala nada. Não fala nada, não conta nada. E aí você tá com problema no coração, tá. Aí você vai e falece daquele problema. Aí os seus beneficiários vão atrás da seguradora. Seguradora, vim aqui resgatar o prêmio, né? Que Patrícia deixou para mim, porque Patrícia morreu de infarto do miocárdio, Deus o livre e guarde. Aí eles dizem, é o quê? Patrícia morreu de infarto do miocárdio? Ela sabia desse problema? Como assim? Aí vão atrás. E aí eles descobrem que eu tinha o problema, descobri ao longo da vida, não comuniquei a seguradora. Se eu não comunicar a seguradora a doença diagnosticada, não cobre.
Entenderam isso? Agora, se eu não sabia mesmo, aí não tem jeito, né? Não sabia, fiz exames, estava tudo ok. Porque não tem, gente. Não tem essas pessoas. Tenho certeza que você já escutou uma história dessa assim. Joãozinho fez o check-up anual, fez exame de sangue, fez exame do coração, fez exame da cabeça, que a gente esquece de fazer, né? A gente tem que fazer um eletroencefalograma, mas tem que fazer aqui também, falei para mim, uma ressonância, né? Um trem, para ver como é que tá a cabeça e tal, não sei o quê. Não tinha nada. Um mês depois, morre de AVC. Aí você fala, não, esse AVC não estava aí, ele apareceu agora e ele foi assim, fulminante. Aí é diferente. Agora, se a pessoa sabia e não contou, a pessoa sabia e não contou, aí tá errado. O seguro não é obrigado a pagar. Tudo bem? Obrigada, Carolzinha. Muito obrigada. Boa noite, Francisco, também, né? Então, vocês entenderam? Essa cláusula não é abusiva. Essas cláusulas de exclusão não são abusivas no contrato de seguro. E ainda continua aqui, olha bem. Conclui-se, portanto, a STJ botou para arrebentar com a vida do consumidor, né? No dia de hoje. Diz assim, conclui-se, portanto, que eventual revisão de cláusula delimitadora da cobertura contratual em ação civil pública, sem exame das peculiaridades do contrato individual, pode ocasionar abalo significativo no equilíbrio financeiro do contrato de seguro de vida em grupo, dando causa a que o desvio de risco passe a ser suportado, aí sim, pela coletividade dos segurados. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, alguém está falando comigo? Tem duas coisas aqui que vocês estão falando. Prof, não tem uma súmula que a seguradora, se ela não exigir o exame, ela não pode negar? Na contratação. Então, por exemplo, a pessoa veio, seguradora veio falar comigo. Patrícia, você tem diabetes? Não. Tireoide? Tem um probleminha, tem até o exame recente. Tem problema no coração? Não. O que a seguradora tinha que ter feito? A seguradora tinha que ter pedido o exame para saber se eu estou falando a verdade. A seguradora não pediu. Eu estou agindo de boa fé, eu não tenho problema no coração. Se eu morrer de um problema de coração logo na sequência, aí a seguradora não pode se negar a pagar o prêmio. Por quê? Porque ela não pediu e eu estava de boa fé. Por outro lado, se a seguradora, aliás, se eu estou de má fé, se eu minto, eu já sabia que eu tinha problema de coração, aí a minha má fé afasta a obrigação de indenizar. Deixa eu pegar essa súmula para você. Eu sei qual é essa súmula que você está falando. Eu vou já pegar essa súmula aqui para você. Calma aí, deixa eu perguntar aqui. Tiago D'Angelo está dizendo assim, por isso o melhor é, se diagnosticado, pedir o prêmio por descoberta de doença grave. Sim, porque aí, se o seu seguro cobre, você está agindo de má fé, né? Desculpe, se o seguro descobre e você não falou nada, você está agindo de má fé. Deixa eu ver aqui. Súmula, seguradora e exame. Deixa eu ver qual é o número dessa súmula aqui. Súmula 537? Deixa eu ver se é a súmula 537 do STJ. Deixa eu ver se é essa mesmo. Calma. Deixa eu só confirmar aqui. Não. Súmula 609 do STJ, que diz assim, ó, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Então, se a seguradora não pediu os exames e eu estou agindo de boa-fé, ela tem que cobrir. Se a seguradora não pediu os exames e eu estou agindo de má-fé, ela não é obrigada a cobrir. Não tem nada melhor do que a verdade, né, Tiago? É isso mesmo. Agora vamos falar da inversão do ônus da prova, que a gente até começou a conversar aqui um pouquinho, né? Falando que a inversão do ônus da prova não é direito básico do consumidor. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso 8 do CDC, ela é uma das consequências do direito básico à facilitação da defesa dos seus direitos. Tudo bem? E aí vai dizer aqui esse nosso último julgado da noite,
um recurso especial de São Paulo, que pergunta o seguinte, aliás, que destaca o seguinte: a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso 8, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução, ou seja, de produção de provas e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou quando proferida em momento posterior, sob pena de absoluto cerceamento do direito de defesa. Trocando em miúdos, está dizendo o seguinte: já que o direito básico é a facilitação da defesa dos seus direitos, o julgador que determinar a inversão do ônus da prova, ele tem que proferir essa decisão antes que a prova seja produzida. A nós parece muito óbvio, justo e razoável, mas entre os processualistas, há quem defenda que a inversão do ônus da prova pode se dar lá na sentença, quando uma parte não provou o fato desconstitutivo do direito do outro. Não dá, gente, eu tenho que saber disso antes de produzir a prova. E é isso que o STJ vem reafirmar, graças a Deus. Então tá aqui, olha. O legislador ordinário, sob a égide tanto do Código de Processo Civil de 73 como de 2015, estabeleceu regras atinentes ao ônus da prova, fixando para cada um dos sujeitos processuais as suas respectivas incumbências. Não se pode deixar de mencionar que o novo Diploma Processual Civil de 2015 lançou um novo olhar para a questão da distribuição do ônus da prova, admitindo fosse ela dinâmica, por convenção das partes, seja diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo estabelecido, ou ainda a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Ou seja, existem várias justificativas pelas quais eu posso determinar a inversão do ônus da prova. E aí continua. Tal proceder, embora não constasse de uma legislação adjetiva revogada, ou seja, do Código de Processo Civil revogado, era e ainda é largamente aplicado a inversão do ônus da prova, com amparo nos ditames estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando evidenciado que a hipossuficiência da parte enseja muitas vezes uma discrepância entre a capacidade de produção probatória, podendo, por este motivo, ceder passo à inversão do ônus quando estivesse defronte a real possibilidade do pedido corroborado pela efetiva verossimilhança das alegações do consumidor. Então, vem ele trazendo para o caso concreto. No caso em que pese a matéria de fundo esteja vinculada a contratos de seguro, os quais têm a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e nos quais o consumidor tem uma mínima ou nenhuma ingerência, olha agora e presta atenção que o consumidor vai se lascar de novo. Tal não autoriza a desmedida inversão do ônus probatório, haja vista que a demanda é movida pelo Ministério Público, entidade que jamais pode ser considerada hipossuficiente, notadamente quando dotada de amplo poder investigatório, de espectro administrativo pré-processual, cercando-se de vasto aparato técnico e jurídico para alcançar e reunir um conjunto probante para fazer frente ao ônus da prova estabelecido na lei de regência. Trocando em miúdos, quando o Ministério Público estiver aqui numa ação civil pública, por exemplo, exigindo a defesa do direito do consumidor, ele não tem direito à inversão do ônus da prova. Por quê? Porque ele não tem hipossuficiência. Eu e você, como consumidores, temos hipossuficiência. O MP, não. Por isso que eu estou te falando, inversão do ônus da prova não é direito básico. E para concluir, meus queridos, certamente
a inversão do ônus da prova como regra de procedimento ocorrerá quando forem verificados os requisitos cumulativos da verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, ou seja, a sua dificuldade de provar o alegado. Assim, o magistrado poderia inverter o ônus da prova com base no artigo 6º, inciso 8 do CDC, transferindo ao réu o ônus que inicialmente incumbia ao autor. Ou seja, a inversão não é regra, é mera faculdade. Com base nisso, é que se fundamenta a necessidade de que a inversão do ônus da prova ocorra em momento anterior ao da sentença, possibilitando à parte onerada a plenitude do direito de produzir a prova considerada necessária para a sua defesa. Salienta-se, para terminar, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8 do CDC é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer na etapa instrutória para garantir à parte a quem foi imposto o ônus de apresentar suas provas, juntando aqui o direito do consumidor com o direito processual civil. Eu estou dizendo para você o seguinte: primeiro, inversão do ônus da prova não é direito básico, é a facilitação da defesa dos seus direitos. Mesmo quando o consumidor pedir a inversão do ônus da prova, alegando a sua hipossuficiência, alegando a sua dificuldade de provar o alegado, mas a verossimilhança das suas alegações, aquela aparência de bom direito e de verdade, o juiz deve, vamos resumir, na decisão de saneamento e organização do processo, determinar a inversão do ônus da prova, para que quando a gente for para a audiência de instrução, que é a produção de provas, a gente então proceda à inversão do ônus da prova e aí cada um produz a prova que efetivamente tem que produzir para fazer valer os seus direitos. Tá bom, meus queridos? Tudo lindo, tudo maravilhoso? Muito bem. Gente, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que tenha sido uma noite, um momentinho rápido, um bate-papo bem atualizado, em que você está vendo o quê? Que o consumidor se lasca muitas vezes na jurisprudência do STJ, não é? Onde está essa aula na plataforma? Nas aulas bônus, porque isso não é aula de matriz, você não está perdendo nenhum conteúdo aqui, tá bom, Kadoshi? Então, vai estar na aula da matriz. Eu espero que vocês tenham, desculpe, na aula bônus, desculpe, falei aqui, tá? Muito bem, meus queridos, um beijo muito carinhoso para vocês, uma ótima semana. Deixa eu já fazer um convitinho aqui. Quarta-feira, 3 horas da tarde, tem elaboração de peça processual para a gente treinar, para a gente fazer petição. Tá joia? Um beijo muito carinhoso, ótima semana, saúde para você, juízo, vai estudar. Beijo, até quarta-feira, tchau.